Amaral que é meu camarada, é meu irmão do coração. Camará é meu irmão. Capoeira o que é mim, camará é minha irmã do coração. Camará é minha irmã. Birimbau o que é meu, camará é meu irmão. Todo mundo que é meu, camará é meu irmão. Amaral que é meu, camará é meu irmão do coração. Camará é meu irmão. Capoeira o que é mim, camará é minha irmã do coração. Camará. Meu nome é Giane Odes Pereira, nasci em Canoas, residi sempre no mesmo local. Há 40 anos, eu acho, que eu moro na Estância. E sempre fui canoense, morando sempre por aqui. Eu vi a capoeira pela primeira vez quando eu estudava numa escola chamada Machado de Assis, se eu não me engano, no bairro Matias Velho. E eu vi os meninos na hora do recreio com o berimbau na mão, via eles pulando e fazendo alguma brincadeira ali, mas não tinha a mínima ideia o que era, não sabia que era chamada capoeira. Daí então, passou-se alguns 2, 3 anos e vim conhecer a capoeira a partir da Sociedade Beneficente Estância Velha, no qual eu morava perto. Todos os finais de semana, domingo, a gente saía entre meninas para caminhar, passear, ia em diversos lugares, e nós sempre ouvíamos o som do berimbau. E uma vez resolvemos entrar para ver o que era. E aí foi a primeira vez que eu vi a capoeira, e aí ali eu já gostei e pedi orientação, pedi quem pudesse me orientar ali. Veio o mestre Dindo, que na época era instrutor, e aí ele veio, disse pra mim, ó, eu vou te dar um mês de uma aula gratuita, tu vê se tu quer fazer, coisa e tal. Aí eu me interessei, próximo domingo eu tava lá, as aulas eram ministradas só nos domingos. Entrei, terminei de assistir, próximo domingo eu tava lá, com um abriguinho e uma camisetinha, comecei a fazer. Aí, e uma colega minha começou comigo, aí eu falei assim, não gostei. Não quero, só vou fazer esse mês que é gratuito, não vou fazer mais. E ali eu já estava decidida. Foi passando os dias, quando fechou aquele mês, pum, lá estava eu com a minha mensalidadezinha para iniciar. Aí foi onde eu gostei, me inspirei, tinha outras meninas fazendo, né, no caso ali, vi elas, achei muito interessante ver um esporte, meninas levantando a perna, fazendo movimentos, e eu achei muito bonito, interessante, e foi indo, no qual eu me interessei e gostei muito. Eu lembro até o dia que eu iniciei, foi o dia 10 de setembro de 1989. Eu lembro do meu mestre, né, que hoje é o meu mestre, lembro do contramestre atravessado, lembro do mestre Sorriso, lembro do mestre Gulliver, lembro do instrutor Pulinho, lembro da instrutora Audrey, na época, do mestre Dentinho, lembro, tinha mais era um aluno, Escadinha, e tinha outro que eu não me lembro o nome agora, mas eram uns meninos que ali a gente criou uma amizade, e todos os treinos terminava, nós ia pro campinho continuar ali a nossa brincadeira, me ensinaram a fazer vários movimentos, então a gente ia para um campinho e fazia, e eram meninos da minha idade, da época ali, que a gente tinha aquela convivência. Nesse meu período de início, vários colegas tinham apelido, mas eu não recebi no momento o apelido e não ficou nenhum. Então assim, ó, quando eu iniciei a capoeira, eu fui muito bem aceita no grupo.
com meus colegas, tinha algumas meninas e com o tempo elas foram parando, foram se deslocando para casamento, algumas coisas assim. Mas a capoeira naquela época, ela era treinada mais a parte física. Nós treinávamos muito a parte física, muito para combate mesmo, que a capoeira ela era mais violenta e tudo. Então nós tínhamos um treinamento bem puxado, abdominais, polichinelo, nós corríamos na rua, fazíamos uma corrida, muito alongamento, chute no saco. E na época, assim, os meninos, o grupo em si, o mestre, eles gostavam muito porque eu acompanhava aparelho, eu não baixava a guarda. Nós corríamos, eu acompanhava, nós fazíamos apoio abdominal e eu ali, e aí vinha a parte ali técnica da capoeira, era rasteira, era banda, e nós ia puxando, nos levantava e o mestre dizia, tem que cair para depois aprender a fazer na roda. Então era isso. Olha, eu vou te ser bem sincero, que acompanhasse o treino como eu era difícil. Eu lembro das outras meninas no treino com a gente, mas para segurar e acompanhar, eu não lembro delas, metade do treino elas paravam. Isso eu lembro muito bem. O mestre hoje sempre coloca isso, sempre quando ele vai fazer algum depoimento, alguma coisa assim, ele coloca, né, que eu sou a aluna mais velha que ainda continua ativa, né? Mas da época, da minha turma que começou, que nós começamos ali, quando eu entrei, tinha uns ali, eu acho que eu sou a única que está ativa agora. Que, como o mestre diz, depois vem outras gerações, né? Aí depois veio a geração do contramestre Sasquatch, depois veio com a contramestre Louro, eu acho que foram na mesma época os dois, depois veio a terceira geração. Então foram se misturando, que é esse pessoal que nós temos hoje. Então, da época, a primeira geração, só tá eu. Olha, eu não me lembro se sofri ou não. Nunca tive, assim, coisa que me magoasse ou que me chateasse, que isso é uma coisa que quando tu te chateia, tu lembra muito bem. Uma coisa que te magoou e tu, né? Mas eu não lembro, porque o tempo que eu tô na capoeira, assim, eu sempre tive uma boa aceitação do pessoal, assim, não lembro. Se tive, eu não lembro mesmo, Leandro, porque eu não... Assim, antigamente acontecia muito assim, ó. Poucas mulheres pegavam o berimbau. Não porque os homens proibiam, não. É porque realmente nós não tínhamos atitude. Nós achávamos que o berimbau era para os homens. Então a gente ficava sempre no pandeiro, no atabaque ali, coisa e tal. Com o tempo foi passando, aí a mulher também foi se posicionando. Teve que ter a postura, né? Porque o meus ensinamentos, eu nunca tive assim, tu não pode isso, tu não pode aquilo. Mas eu, com a timidez, que eu sempre fui muito tímida para berimbau, essas coisas assim, eu ficava lá no meu pandeirinho. Mas discriminação em si eu não recordo. Assim, ó, quando eu iniciei, nós tínhamos assim, tinha a Bia e tinha a Audrey, que eram alunas do mestre Dentinho. Então, todo domingo a roda era unido, os dois grupos. Mas eu, particularmente, eu não gostava de treinar com mulher, eu gostava de treinar com os homens. Eu não tinha aquela afeição, hoje não, hoje eu treino, né? Mas eu gostava do treino mais duro e eu não treinava com as meninas porque elas desistiam fácil. E eu gostava de treinar com os meninos. Sempre, quando ia jogar, gostava de jogar com os meninos. Dificilmente jogava com as meninas. Hoje isso aí já passou, né? Mas eu tinha essa coisa de treinava com os meninos. E de outros grupos, assim, eu não me recordo, assim, das meninas, assim, quando comecei a conhecer. Uma que eu conheci, mas depois do passar do tempo, foi a Valéria, que aí sim eu lembro, né? A Tati também depois, a própria contramestre Lore depois iniciou também, foi vindo, e aí foi onde foi tendo uma parceria minha e dela, porque o mestre sempre puxou pra gente estar sempre junto, e hoje, isso aí até hoje nós estamos, né, sempre juntas para treino e fazer uma pesquisa e fazer isso, fazer aquilo, a gente tá sempre em contato, né? Então, nós tínhamos assim, ó, dentro da nossa escola, nós íamos chegando, 7 horas o treino, nós íamos chegando.
Ia chegando a galera, um vinha do serviço, outro vinha com a mochilinha, trocava a roupa, coisa e tal. Aí o que acontecia? O primeiro aluno que tivesse chegado na escola ali, no local do treino, é o que puxava a aula se o mestre se atrasasse. Então nós chegávamos assim, cheguei, aí ia esperando, o mestre está atrasado. Aí ela puxava a aula. Ou o mais graduado. Muitas vezes quem chegava por primeiro, porque tinha o horário mais comprometedor, né? Chegava ali. Aí então, várias vezes, eu tava ali. Aí ia chegando o pessoal. E aí deu o horário 7 horas, iniciava o treino. Aí foi onde eu comecei a seguir as regras da nossa escola e aí onde eu comecei a desenvolver os meus ensinamentos, através de uma, não digo regra assim, mas partida do mestre para ter uma organização na nossa aula. E aí foi onde eu comecei, tipo, foi um treinamento para mim ali eu iniciei. Aí quando eu acho que eu não me recordo, eu desse aula, porque eu já ajudava nos treinos, nos nossos próprios treinos ali. E aí eu comecei numa academia no centro de Canoas. Aí eu comecei a dar aula, foi a minha primeiro local de treino, que eu comecei a administrar e tudo. Até no momento contra a Mestre Sasquatch, ele passava na minha casa aqui, nós íamos até o centro correndo, fazendo Cooper, chegava lá, era chute, era abdominal, né, até os alunos chegarem. Começava a chegar os alunos, aí eu começava a dar aula. Assim foi a minha primeira aula mesmo, minha foi no centro de Canoas. O ano deve ter sido ali pelos meados de 95. Bom, aí a partir dali, nós começamos. Aí, nesse período, eu conheci o Contramestre Sasquatch, nós casamos, e aí nós começamos a fazer um trabalho conjunto. Sempre onde nós tínhamos um espaço, os dois administravam a aula juntos. E eu não me recordo bem, mas eu acho que foi na sede do Estância, que ali nós estamos desde 2003, eu acho. 2003 ali. E aí ficamos ali agora até o meio à pandemia, né? Foi onde nós damos essa parada, né? Ali foi um lugar, assim, do tudo, né? Assim, pra mim, ter iniciado ali, continuar esse trabalho que o mestre teve ali através de nós dois, foi muito, muito gratificante. Inclusive, eu não sei se tu conhece aquele espaço ali, a sede do Estância, ela tem uma escadaria para baixo e tem um porão, que a gente chama o porão. Então ali nós fazíamos várias rodas e ela lembra muito assim um espaço escravo, o porão fechado. Então muitas vezes nesse período agora que eu e os Contramestres Sasquatch estávamos administrando essas aulas, nós chegamos da aula lá. Então aquilo ali lembrou muito esse momento, coisas boas que a gente teve ali, porque ali a gente pode ocupar 3 espaços, né? Tem a parte de cima, tem o porão e tem a quadra. Então, todos aqueles espaços, quando eu aprendi a capoeira, eles foram utilizados por mim. E agora, mais tarde, foram também administrados de novo por nós, né? Então, foi muito legal, muito bom. E é um lugar, assim, energizante. Tu chega e tudo de bom. Eu lembro, mas assim, ó, não em Canoas. Quando nessa época que eu comecei a capoeira, assim, tu tem um estágio que tu é um aluno. E aí, daqui a pouco, tu já começa a aprender mais. E aí, tu já quer começar a sair, ter outros conhecimentos, coisa e tal. E na época, eu comecei a desenvolver, comecei em outras rodas. Ia sozinha mesmo, pegava a minha mochilinha e saía. E eu conheci na época, assim, que foi a primeira mulher que eu vi dando aula, foi a mestra Elma. Que foi a primeira mulher que eu visualizei assim e gostei muito. Gostei muito de ter visto ela dando aula. Então foi a primeira mulher que eu lembro dando aula. Se a gente for pela ideologia capoeira mãe, se usa a palavra no feminino. Mas como eu te falei,
Para mim também é pai, porque eu tive, através do meu mestre, que me educou na capoeira, me educou a minha personalidade, também é pai para mim a capoeira. Quando eu iniciei a capoeira, eu comecei e não falei para ninguém. Iniciei, todo domingo eu dava minha fugida, saía. Ia dar uma passeada com as amigas, ia pra capoeira. Nos primeiros anos era complicado. Botava a mochilinha e saía. Aí o pai só me olhava, a mãe já vai pra capoeira. Mas ao longo dos anos eles foram tomando gosto, foram gostando, foram vendo que eu fazia aquilo ali, gostava muito, porque eu treinava em casa muito também, e eles paravam para me olhar para fazer meus alongamentos, minhas acrobacias, e eles foram admirando. E aí com o tempo nem se fala, né? Passaram a gostar como eu, assim. E tu sabe onde é que eu tive a parte mais difícil? Quando nossos treinos eram os domingos à tarde. Quando passou para os domingos à noite, pro meio da semana à noite, das 7 às 9. Eu ia, a mãe sabia que eu ia. Então, 9 um pouquinho eu tinha que estar de volta, porque era ali, era muito pertinho, eu tinha que estar de volta. Só que assim, ó, com o tempo, eu treinei 4 anos com o mestre ali. E o mestre se mudou pro Guajuvira e foi dar aula lá. E pra mim, pro Guajuvira sozinha. Naquela época era... Lembra quando o Guajuviras iniciou, teve muito, né, muita coisa, muita história. E como que eu ia pro Guajuviras? E Leandro, o Guajuviras não é um pulinho, tu a pé, tu de ônibus. Aí eu fui, ganhei uma bicicleta pra ir. Ia de bicicleta, eu e minha magrelinha ia e voltava de bicicleta. Muitas vezes eu ia correndo. Saía daqui, ia correndo lá, mas chegava lá. Treino pesado, puxado, chegava lá. Ai, tinha que aguentar, né? A capoeira em si, ela nos deu mais oportunidade, em vários sentidos. Mas as pessoas, os capoeiristas, antigamente, eles eram mais assim, como é que eu vou dizer? Gostavam de treinar mais, com qualquer aluno, tu educava ele melhor. Com a capoeira, com os ensinamentos da capoeira. E hoje não, hoje tu tem que chegar com delicadeza, com jeito, senão tu corre o aluno. Se tu for muito, como antigamente nós tínhamos rédeas. E hoje, então a gente diz que a gente foi educado na capoeira. Muitos foram recuperados de vários, né, droga, coisas assim. E aí hoje não, hoje tu não consegue mais fazer isso. Chegou um aluninho ali, coisa e tal, se tu dá um castigo, dá um xingãozinho, tu perdeu o aluno, né? E hoje a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? Eu me recordo de um momento, numa roda, um batizado que a gente foi, uma oficina, não me recordo. E eu tinha a Jade com 1 aninho, 2 aninhos, então sempre tinha que pedir para um e outro segurar ela para mim poder participar. Nós estávamos tava o grupo, o mestre, essas quartas, todo mundo, e eu baixei no pé do berimbau para jogar. E ali eu fiquei. E aí um comprava, outro comprava e eu não tinha a minha vez. Acabou terminou a roda e eu não joguei. Aí depois, um colega nosso aí de grupo veio e disse pra mim, que situação chata. Por quê? Porque ali a maioria todos se conheciam, eles não conheciam o teu jogo. Seria mais importante ter te dado a oportunidade de tu jogar, ver uma pessoa diferente, uma mulher diferente, do que eles não ter dado a oportunidade. Aí nesse mesmo dia, terminou aquele processo, nós fomos para uma confraternização e lá joguei com um, joguei com o outro, e aí colega meu disse, tu viu, ó, tu jogou com todo mundo, teve oportunidade. Naquele momento ali, e aí isso eu lembro que ali uma coisa, e isso foi há pouco tempo, tu vê. A Jade está com 4 anos e meio, mais ou menos. Isso eu me recordo muito bem, que ali eu senti isso. Não sei se era por ser mulher ou por ser de outro grupo ou coisa parecida, mas ali eu senti isso aí, fiquei chateada. Tinha muita roda de capoeira no centro. Toda sexta-feira tinha roda de capoeira. Uma coisa que eu noto muito pelas fotos é a transformação que teve em si ali no centro, né? Foi mudado a aparência, as lojas, aquelas lojas antigas que tu vinha às tardes lá, hoje tu já não vê mais. Tínhamos muito mais segurança, com certeza, porque
eu e o contramestre Sasquatch íamos pra roda no centro. Nós voltávamos a pé. Vinha com os birimbalzinhos, os dois, vinham a pé pra casa. Hoje a gente não faz isso, até porque, claro, a gente tem outras condições financeiras e tudo, mas hoje a minha filha, se estivesse na capoeira e voltando para casa a pé do Centro de Canoas, tal hora da noite, a gente teria uma preocupação, né? Então teve mudança, sim, teve mudanças para melhores, mas também o ponto de segurança mudou muito. Hoje não dá para andar como nós andávamos antes. Então, quando chegou a pandemia, nós estávamos nós estávamos naquele ritmo, né? De treino, de situações de capoeira, sempre envolvido com uma coisa e outra. No momento da pandemia, se parou tudo. Aí, começou, com o contramestre Sasquatch, a ideia de fazer aulas online. Aí começou a convidar vários mestres. Aí começamos mais ou menos uma oficina mensal. Isso nós vamos entrar para sexta, me ajuda? Começou lá por setembro, então? Setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro. Então lá por setembro nós iniciamos todo esse processo de novo de as aulas online, no qual ele inseriu eu, a contramestre Lore, a contramestre Jo e a contramestre Danusa, numa dessas oficinas. E foi a minha primeira aula online, que é difícil, não é fácil. E foi muito legal, porque de todas as oficinas colocadas nesse contexto, a nossa foi a que mais movimentou pessoas, internacionalmente também. Então, assim, foi... essas oficinas, elas tinham um valor e essa renda era sempre destinada ao mestre No, porque nós queríamos ajudar ele. E nesse momento, a nossa oficina foi uma em destaque, as mulheres, né? As 4 palmarinas. Aí quando ele nos colocou e tudo, o mestre No abriu, brilhou o olho, nossa, né? Levantou assim um povo, um pessoal ali bem legal. Então, para nós, assim, ó, teve o momento de parada, teve um momento mais light, mas nós ainda, mesmo que online, nós fomos nos movimentando. E assim, Leandro, essa aula do contramestre Sasquatch foi em novembro, com as mulheres palmarinas. Dali em diante, nós mantemos as 4 um contato, nós temos o grupo ali, vamos treinar, e aí uma vez por semana cada uma dá uma aula, faz uma conversa. A gente está sempre uma vez por semana nos unindo ali para administrar aulas, conversar através desse encontro. Então a gente está sempre nos atualizando com o pessoal e tudo, né? Quando eu iniciei primeiro na capoeira, eu já treinava uns 4, 5 anos. Quando eu vejo, inicio o Sasquatch. E ali nós, com o tempo, nós fomos nos tornando amigos. Fomos nos tornando amigos e treinava junto, estava sempre junto, ia pro centro junto, coisa e tal. Depois de uns 6 anos que nós éramos amigos, aí que veio o relacionamento. Aí no ano de... deixa eu, para não te mentir, de 97, eu peguei o cordel de instrutor amarelo e azul e o Sasquatch pegou o amarelo. Em 97, aí foi o momento que nós nos vimos de forma diferente. Passou de amigo, né? E ali, a partir daquele dia do evento do batizado nosso, que foi aqui na Liga não, no CR Brasil, ali nós ficamos juntos ali e até hoje, né? Aí nós namoramos 1 ano, noivamos, em 98 nós casamos, 23 anos casados e 24 com um aninho de namoro, noivado, coisa e tal, né? Casamos na igreja, bonitinho, pá, tudo certinho. Meu pai não abriu mão do vamos morar junto. Ele ia me namorar, Leandro, e na descidinha da cozinha pra área, onde saía embora, tinha um degrauzinho, de 2 degrauzinhos. O Sasquatch dali pulava lá embaixo, dava um mortal. E o pai botava a mão assim, ó. O pai fazia assim, ó. Aonde a minha filha se meteu? E o meu pai, assim, ó. O meu pai hoje é falecido. Mas ele era apaixonado pelo Sasquatch. Era assim, os dois se davam assim, bem.
bem mesmo, sabe? Olha, no começo, assim, que eu casei, 1 ano depois eu tive a minha filha, a Jaine. Aí eu tive aquele período de gravidez, sempre acompanhando o Sasquatch nas rodas, coisa e tal. Quando a Jaine tinha 1 mêsinho, nós estávamos na roda do Navegantes. Ela nasceu dia 28 de dezembro, dia 2 tinha a roda do Navegantes. Lá tava nós. A Jaine mamando no peito, chuva pegando e nós dois sentados numa calçada para poder dar mamar para ela. Então ali veio vindo, né? E aí o que aconteceu? Cada roda que nós íamos, nós sempre carregando, sempre levando ela, sempre, né? Sempre levando junto. Até então o momento que ela começou a participar, começou a ser capoeirista, coisa e tal. Hoje eu tenho a minha outra pequena também, que ela... O mesmo processo, desde 15 dias nos locais de capoeira, sempre junto comigo, só que eu tive um tempo mais para iniciar os meus treinos, porque eu fiz cesárea dela, então eu esperei 2 meses, a médica já foi me liberando, coisa e tal, mas ela sempre junto, e o trabalho em si, assim, ó, eu me programo. Agora, a meia pandemia, faz 1 ano, né, em aspas, que a gente tá de boa, mas quarta-feira é dia de treino. Então, quarta-feira, aquele dia eu chegava do trabalho, descansava, praticamente a gente não fazia nada em casa. Aí, mal uma comidinha, coisa e tal. Mas o que eu fazia? Um dia antes, eu já deixava a casa arrumada, roupa lavada, comida meia pré-pronta, coisa e tal, para conseguir administrar aquele dia da aula, aquele dia meu de ir para capoeira. Aí eu deixava ele meio livre para me poder, senão é difícil. Tem horas que tu não tem coragem, porque, que nem tu falou, eu chego em casa, eu tenho a casa, eu tenho roupa, eu tenho um monte de coisa para fazer. E aí tu começa a fazer, tu teve um dia de trabalho, quando tu vê, tu te senta e tu, não quero ir. Várias vezes aconteceu isso comigo, mas o Sasquatch é um grande incentivador meu. Não, vamos lá, neguinha, senta lá, toca o berimbau, assiste a aula, não tá a fim de fazer, não faz, não quer dar aula, não dá. Então ele sempre me incentivou para me estar presente. Teve uma época que eu falei assim pro mestre, a Jade deveria ter 1 aninho de idade. Eu disse, ai mestre, não tô aguentando, tá muito puxado pra mim, eu trabalho fora, a Jade pequenininha, casa, roupa, tudo, eu acho que eu vou ter que dar uma parada. E ele olhou pra mim e disse, eu não quero que tu pare, tu pode ir todos os dias no treino, fica sentada lá, mas tu vai estar assistindo e tu vai estar por dentro dos assuntos da capoeira. Se tu te afastar, quando tu retornar, tu vai ter que absorver tudo que está girando na volta de novo. Então, tu estando afastada, tu está perdendo, e tu estando junto com nós, que esteja para estar junto, a tua opinião, tu estando junto, tu sabe o que está girando naquela volta ali. Então, nesse momento, isso foi muito importante para mim também, não desistir. E como eu falei, o Sasquatch, ele me incentiva muito, né? Vamos treinar, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Então ele tá sempre me puxando as orelhinhas, em aspas, assim, pra me incentivar, né? Porque a mulher realmente, ela tem mais dificuldade, porque a gente tem todos os afazeres domésticos também, querendo ou não, né? Eu acho, assim, o futuro para nós capoeiristas, a gente sabe o que quer, mas para novos alunos, novos praticantes, é complicado, porque hoje o jovem, o novo aluno, ele não tem aquele interesse, aquele curiosidade que nós tínhamos na nossa época, para se gerar um aluno, né? Porque, olha só, eu e Sasquatch damos aula há tantos anos, e agora, meio a pandemia, a gente está sem um aluno. Não porque foi a pandemia, mas porque muitos perderam o interesse. E já havia acontecido antes. Então, tu tem um aluno teu que começou lá contigo, e daqui a pouco tu já tem outro. Aquele que começou lá, ele não consegue ir. Que nem nós viemos de vários anos, processos. Então, um momento assim, todos os momentos que a gente vive na capoeira, né, são muito legais. Mas um período, uma fase minha na capoeira que eu mais curti, mais fiz amigos, mais rodei na capoeira, quando tinha a roda dos Atletas de Cristo em Sapucaia, que eu trabalhava em Esteio e ia para Sapucaia. Chegava em Sapucaia lá, ficava lá, tinha a roda, inclusive todo final de semana era mestre Gato, era mestre Volney, era mestre Gororoba, sempre tinha um mestre diferente visitando aquela roda. E eu me tornei muito, muito amiga daquele pessoal. Aquele grupo ali era a minha segunda casa.
tanto é que foi muito assim, marcante para mim, porque nós terminava a roda 6, 7 horas da noite, que eram 3, 4 horas de roda, e nós íamos sempre por casa de um. Dali nós ia para casa de um, fazia janta, fazia cachorro quente, nós sempre íamos para casa de um, e ali nós fizemos uma amizade. E até, por sinal, eu comentei ontem isso, que eu vinha no último ônibus para casa, que era 1h da madrugada, pegava meu berimbalzinho e chegava em casa. Então esse momento foi um momento assim muito legal, porque eu fiz amizade com outro grupo, que nem eu te falei, era a minha segunda casa, e os meninos, as gurias, eram meus amigos, assim, meus irmãos. Então esse momento foi muito legal para mim, na capoeira, muito bom. Foi bem marcante. E nesse período, assim, a gente criou um elo tão grande que eles vinham para nossas rodas, aí depois eles vinham para minha casa, dormiam na minha casa ali, a galera dormia na minha casa ali para não voltar muito tarde, coisa e tal, dormia outro dia de manhã e ia embora. Então a gente criou uma amizade boa na capoeira, assim, né? Bom, a minha primeira referência foi o meu mestre, né? Que onde eu vi ele jogando capoeira e tudo, que me ensinou. Mestre No, que a gente não pode deixar de falar. E eu lembro, assim, também muito, assim, que eu, muito menina, não tinha conhecimento de capoeira, recém entrando, eu conheci Bobó, Ferreirinha, João Pequeno, Boa Gente, o mestre, aquele que está indo nos Estados Unidos, amor, esqueci o nome agora. Mas esses mestres que vieram de lá, que hoje alguns já, né, se foram, então o pessoal dizia que era a nata da Bahia, eles usavam muito essa frase, né, a nata da Bahia. Então isso para mim também, assim, não uma referência, mas para mim, assim, ter conhecido eles, para mim foi muito legal, eu ter visto, ter conhecido eles. E outro mestre que também que eu conheci há pouco tempo, que eu sempre gostei muito dele, assim, sempre admirei e gostei de ver, foi o Jogo de Dentro. Conheci também, achei uma pessoa incrível. Então, a gente tem nomes para citar. Tem o mestre Felipe, o mestre Bandeira, que eu conheci lá nos meados lá de 80 e poucos. Então, isso aí tem várias referências, mas hoje eu citaria o meu mestre e o mestre No, assim, porque são meu pai e meu avô na capoeira, né? Citaria eles. Infelizmente, mas é a falta de conhecimento dos gestores atuais. Pode passar ano após ano, eles não dão valor à nossa arte. Eles acham que é mais uma... Por mais que se faça reunião, se tem isso, tem aquilo, chega no ponto final, a gente nunca tem uma resposta. Então, para mim, isso é... O pessoal não valorizar de tal forma e não ter o conhecimento, né, da arte que a gente pratica para poder alavancar ela, né? Porque tem outros lugares aí que o pessoal investe e valoriza muito a capoeira. É um reconhecimento. Se nós tivéssemos um reconhecimento, ou o prefeito, alguém que jogasse ali com a gente, ó, desse valor e desse o nosso espaço, nossos lugares, nós crescíamos muito aqui. Então, assim, ó, eu acho importante a presença feminina, como eu falei, de ser feminina e de ter avante uma postura, uma posição que seria só homens coordenando, ter uma mulher. Hoje nós temos a Valéria, né, na coordenação, que tem uma frente boa, que atua muito bem, e isso é importante para mostrar o nosso trabalho de mulher também. Mulher chegar com a postura, mochilinha nas costas, trocar a roupa, botou a roupa, caiu na roda, pegou o instrumento. Então isso muda os olhos. Ao meu modo de ver, que eu sempre gostei de ver, quando se faz uma roda, uma apresentação, enche principalmente as mulheres que estão assistindo, que não são capoeiristas, como os homens. Eles gostam de ver a presença feminina na roda, porque é diferente, porque o homem tem a postura de homem, de ser forte, de dar pernada, e a mulher, ela é tida como mais sensível. Então, quando chega uma mulher ali, tem toda uma postura, e chega, pega o pandeiro, pega o berimbau, levantou a perna, quem está olhando, apreciando, eles gostam de ver. Eu acho isso muito importante. Todos esses encontros que eu e o Sasquatch fizemos, eu não sei se tu tiveste a oportunidade de acompanhar aqui, eram jantas, era oficina, era isso, era aquilo, era pulseirinha, era diploma, era não sei o quê, tudo
aqui, né? Então, no dia do acontecimento ali, eu não consigo participar. Não consigo. Eu corro aqui, corro ali. Aí eu tô cuidando da janta. Até comer. Aí, contramestre isso, contramestre aquilo. Daqui a pouco, a cabeça da gente... Aí eu aprendi com o meu mestre assim, pessoal, não me tragam problemas, me tragam soluções. Porque eles... Eu digo assim, vocês têm que ver como é que eu enxergo isso aqui. Mas o tomate está estragado. O que eu vou fazer, a Giane? Pensa pela minha cabeça para vocês resolverem e não me trazer o problema. Mas o diploma não deu certo, não sei o quê. Vai lá e resolve. Como é que eu resolveria? Então a gente começou a passar isso para os alunos, para a gente também ter um alívio, né? Porque muitos problemas, quando é época de evento, não é fácil. Não é fácil. Olha, eu poderia falar assim para homens e mulheres ou só para as mulheres, né? Eu acho assim que a primeira coisa é ter persistência, né? Gostar daquilo que está fazendo, gostar de fazer ginástica, fazer um esporte, porque às vezes a pessoa vai ali fazer com uma moleza, com uma má vontade, tem preguiça. Então, primeira coisa é ter uma persistência, iniciar naquilo que gosta. E estudar a história da capoeira, procurar, ver, porque a capoeira ela é tão culta, ela traz tanta coisa bonita, que quando a gente começa a estudar ela, a gente começa a ter mais interesse, a querer mais ainda do que aquilo que a gente está praticando. Olha, nesses 30 e poucos anos aí, eu sempre tive ligada a ela, né? Ela representa a minha vida, a minha família, minhas filhas. Isso aí foi tudo envolvido junto, não porque eu quis, mas a coisa foi para esse lado, se levou, e tem muita significância para mim, porque hoje a minha família, o que eu tenho, partiu dali. Conheci o meu marido na capoeira, minhas filhas nasceram desse nosso conhecimento e se tornou tudo que eu tenho hoje. Então, assim, o que eu posso colocar de finalização, assim, que eu sou muito grata nesse período que a capoeira me deu e que eu fiz a minha personalidade, a minha vida em cima da capoeira. Eu acho que muitas vezes eu digo assim, eu fui criada pela capoeira, então eu acho que isso aí nos fortalece muito, nos torna boas pessoas e pessoas fortes, de opiniões, de teorias, de valores. Então eu acho que a capoeira teve muito a ver com toda essa minha personalidade, a minha vida. Eu tenho 48 anos, 38 anos, 33 anos de capoeira. Estou mais tempo na capoeira do que, né? Então tem isso tudo aí. Olha, Leandro, eu acho assim que as perguntas foram bem colocadas, bem perguntadas, se contou um bom trecho da minha história, da minha vida, mas eu acho que de colocação, a gente até conversou nos bastidores, né? Então eu acho que eu coloquei tudo, eu acho que tinha que ser falado, talvez possa esquecer de algum momento, mas foram bem... Tu pega a gente de... Aí a gente pegou desprevenido, né? Essa vergonha. Tá escrito aqui, porque não leu o roteiro. O que eu digo? Tchau! Isso aí é aquele... Não tinha uma mais novinha. Eu gosto dessa. Ué? E aí convidou ele. Tu viu, né? Bem feito, viu? Quer convidar ele pra entrevista? Toma! Amor, ela não pode aqui, ó. Pode tocar com ela, pode tocar aqui com o bem legal. Aquela tá. agachuda. Não, toca assim. Tá, só um pouquinho, filha. Então, só um pouquinho pro ladinho pra mãe não... Vou te dar uma baquetada. Pratique capoeira. Pratique essa ideia.
A galera